Vídeo 13, o Estado Socialista. Nós já estudamos, então, lembramos, nós falamos uma tipologia, né, do Estado moderno. O Estado moderno ele passa por 5 grandes tipos. Né? O Estado absolutista, em primeiro momento, absolutista. Depois, o Estado constitucional, que nasce na forma liberal. Depois, o Estado social, o Estado socialista e o Estado nazifascista. Desses 5 tipos, a gente tem um Estado totalitário, que é o Estado nazifascista, há uma distorção totalitária do socialismo real, que é o chamado stalinismo, e há o absolutismo. Enquanto formas constitucionais, nós temos o Estado liberal, nós vimos que não nasceu democrático, custou para se democratizar, foi se democratizando no decorrer, na segunda metade do século XIX, por causa do movimento operário, etc. O Estado social, que é um Estado essencialmente social e democrático, Constituição do México, 1917, Weimar, 1919, Brasil, 1934, 46, a Constituição de 1988 é uma Constituição, né, social e democrática. Alguns exemplos contemporâneos de constituições sociais e democráticas da Espanha de 78, Portugal de 76, e o constitucionalismo socialista, que é o objeto desse vídeo. Nós temos aí o marco, a Primeira Guerra Mundial. Ela representa uma ruptura com o Estado constitucional liberal. E vão surgir formas de Estado, tipos de Estado, né, e formas constitucionais que visam substituir ou corrigir os equívocos que existiram no período do Estado constitucional liberal. Então, nós estudamos isso ali, aquele conflito entre um capitalismo conservador, né, fruto da própria lógica do funcionamento do liberalismo, versus aqueles que ainda acreditavam num capitalismo liberal, de livre iniciativa e livre concorrência, frente a um crescimento do capitalismo conservador das grandes empresas que vinham minando a livre concorrência, a livre iniciativa, com um processo de concentração econômica brutal, levando desigualdade, aumento da violência, etc. Tudo isso a gente já discutiu. E a Primeira Guerra Mundial, então, é um marco divisor de águas, por quê? Porque a partir dali, 1917, no México, 1917, na Rússia, vão começar a ser construídos dois tipos alternativos de estados constitucionais, né? Um deles, o Estado Social, que já discutimos, que não representa uma ruptura, não há rupturas absolutas, né? Mas que representa ali uma transformação do Estado liberal, mantendo aquilo que funcionou, né? A proteção aos direitos individuais, mas agora com o importante conceito de função social da propriedade, incorporado pelas constituições sociais, né? E uma economia de mercado, mas agora uma economia de mercado regulamentado. O Estado passa a exercer atividade econômica ao lado do setor privado, o Estado passa a regulamentar a economia. Isso é o constitucionalismo social, que vai então procurar domar a ação dessas grandes corporações que já estavam surgindo, das grandes empresas, o que nós chamamos de capitalismo conservador. No mesmo momento, na Rússia, o Estado socialista, que aí representa rupturas maiores. Obviamente, como nós dissemos, ruptura absoluta não há. Né? Então, se é um Estado constitucional socialista, a lógica do constitucionalismo ainda está presente. A ideia de separação de poderes, uma Constituição que limita e organiza o poder do Estado, que declara direitos, isso está presente nas constituições socialistas. E aí, então, o marco é a Revolução Bolchevique, Rússia, 1917, depois, a partir de 1918, a formação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a Declaração do Povo Trabalhador e a Constituição da União Soviética, que nasce inicialmente com 12 repúblicas e depois, pouco antes da Segunda Guerra Mundial, incorpora a Letônia, a Estônia e a Lituânia, formando as 15 repúblicas que vão existir até a extinção da União Soviética, né, em 1989, 1990. 1990, né, que a bandeira da União Soviética desce aí. Há uma fragmentação dessas 15 repúblicas, formando primeiramente a comunidade de estados independentes, né, e depois esses laços se enfraquecendo com o passar do tempo. Esse Estado socialista, então, terá uma Constituição, como todo Estado constitucional, organização do poder do Estado, separação de poderes. Né? Ali vai encontrar o que pode, o que não pode fazer o Poder Executivo, o Poder Legislativo, o Poder Judiciário.
aí uma declaração de direitos fundamentais, como toda Constituição tem. E nós vamos encontrar nessas constituições socialistas 4 ou 5 grandes grupos de direitos fundamentais, que a gente encontra também nas constituições sociais. Os direitos sociais, econômicos, culturais, individuais e políticos. O que vai mudar radicalmente do Estado socialista em relação ao Estado social é a forma como esses direitos são tratados, né? E, essencialmente, os direitos econômicos, né? Então vamos desenvolver isso. Mas antes eu queria chamar a atenção para uma questão. O Estado socialista, infelizmente, nos últimos tempos, é muito mal cuidado ou não estudado, inclusive nos cursos de direito, nos textos ou nos livros manuais mais recentes, né, de teoria do Estado ou direito constitucional. Daí muito, parece que a gente está vivendo até ainda a Guerra Fria, né, tratado com muito preconceito e muito desconhecimento, né, e muita gente fala muita bobagem, né, a respeito do Estado socialista. E uma coisa, justamente porque existe tanto preconceito, né, entre nós, é que eu faço essa ressalva. Olha, vocês podem fazer críticas a respeito do Estado socialista, do Estado social, do Estado liberal, mas para fazer as críticas, conheçam primeiro. Né? Não fiquem fazendo críticas sobre coisas que vocês não leram, não estudaram, né? Ou sobre coisas que não existem. Existem muitas críticas pertinentes, né, sobre o que efetivamente representou esse Estado socialista e o socialismo real. Né? Mas o que se fala aí é muito mais desconhecimento, né, irresponsável, né, que a gente encontra até por vezes de alguns autores. Então, qual é a essência? Como um Estado constitucional, ele tem normas de organização e funcionamento do Estado, separação de poderes, né? Há uma lógica diferente, por exemplo, em relação ao judiciário. O judiciário ele é tripartite, onde você tem uma magistratura, né? Os juízes, o Ministério Público e uma defensoria pública. Não há advogados privados. Né? Há um poder legislativo, que em geral nos estados socialistas é um superpoder, o poder legislativo é o mais poderoso de todos, né? E um poder executivo que em geral, como se adota no socialismo, em grande parte dos estados socialistas, o sistema diretorial de governo, que nós vamos estudar mais adiante, né? O executivo ele não é um poder, ele é um órgão dentro do legislativo, subordinado ao legislativo e escolhido pelo legislativo, que por sua vez é escolhido pelo povo. Esses regimes socialistas, em geral, são regimes de partido único, coisa que também a gente já discutiu em vídeos anteriores. Por que seria? Seria a chamada democracia consensual unipartidária. Você tem uma democracia consensual pluripartidária, por exemplo, na Suíça. Você tem uma democracia consensual unipartidária. Por que seria uma democracia consensual unipartidária? Porque nós já discutimos, os partidos políticos se originam de determinados conflitos de interesses, de determinadas dicotomias. Né? E a principal delas é capital versus trabalho. Numa sociedade, numa economia, num Estado socialista, esse conflito entre capital e trabalho não existiria mais. Por quê? Porque não existiria mais a figura do capitalista, do proprietário dos meios de produção, do proprietário das máquinas, né, e que vai explorar o trabalho daqueles trabalhadores que vendem o seu trabalho para esse proprietário. Então, como não existe mais a figura desse proprietário, tudo pertence a todo mundo, a indústrias, né, o comércio, o campo pertence aos trabalhadores ou ao Estado, que em última instância deve pertencer também aos trabalhadores, né, não há essa dicotomia. Então, é uma sociedade do trabalho. Todos trabalham, todos devem trabalhar, todos são obrigados a trabalhar para e a ideia da riqueza ser distribuída, né, de forma equânime entre todas as pessoas. E aí você teria, né, de cada um de acordo com a sua capacidade e a cada um de acordo com a sua necessidade. Uma sociedade justa, igualitária e de trabalhadores, né, não existindo mais a figura do capitalista. Bom, esse Estado socialista, como eu disse, ele surge primeiro na União Soviética e depois vai se espalhando para o mundo. A gente vai ter, principalmente pós-Segunda Guerra Mundial, aqueles estados que foram liberados do jugo nazifascista, né, na Segunda Guerra Mundial pelo Exército Vermelho, com o apoio do Exército Vermelho da União Soviética. Esses estados, o poder vai ser entregue ou em alguns lugares vai ser conquistado pelos partidos comunistas, né, que em geral são partidos únicos. Não é regra, existem exceções, por exemplo, na antiga Alemanha Oriental tinha vários partidos políticos.
né, mas eram todos partidos marxistas-leninistas, né, do campo do trabalho. Ou, em geral, são partidos unificados, Partido dos Trabalhadores Unificados, Partido Comunista com Partido dos Trabalhadores Unificado. Esse Estado, então, ele vai trazer essa organização do poder, como eu estava falando, então, em geral, um sistema diretorial, onde você tem um superpoder legislativo, um executivo que é escolhido pelo legislativo e um legislativo que é escolhido pelo povo, né? E um poder judiciário autônomo que é composto por essas três esferas: a magistratura, né, os julgadores, os juízes, o Ministério Público, que faz às vezes aí da promotoria, advocacia de acusação, e a Defensoria Pública, mas tudo público, né, dentro dessa estrutura. E vai trazer a segunda característica dos Estados constitucionais: primeira, organização do poder; segunda, declaração de direitos. Vai trazer esses 5 grupos de direitos fundamentais que eu mencionei. Só que a forma como esses direitos são tratados é completamente distinta da forma como eles são tratados, por exemplo, no Estado Social. Então aí um outro alerta. Como, em geral, o Estado socialista não é tratado, ou quando é mencionado, ele é mencionado de uma forma de preconceito, sem ser analisado o seu funcionamento, né, há muitas classificações simplórias, né, ou simplistas, têm reduzido os tipos constitucionais ou os paradigmas constitucionais a 3. Um paradigma liberal, social e o democrático de direito, que a gente vai discutir mais adiante o que representa. Ignorando o Estado social, né, e não fazendo menção ao Estado nazifascista da extrema-direita, que tinha constituições, embora ele seja uma negação do constitucionalismo. O pior, muita gente joga dentro desse mesmo invólucro, desse mesmo nome, atrás desse mesmo nome Estado Social, o nazifascismo, a social-democracia, o socialismo e as experiências socialistas diversas. Outro equívoco, ou uma simplificação grave, né, que acontece muito no campo do direito constitucional, muito até por esse preconceito, né, existente, enfim, e que é uma pena, porque a gente fica sem conhecer uma parte importante, né, da história do século XX. Né? Então, esse Estado, então, vai trazer uma declaração de direitos. Quais são os direitos ali declarados? Como eu disse, a forma de tratar esses direitos vai ser completamente diferente do Estado social. O Estado social é uma coisa, o Estado socialista é outra coisa. Né? A forma do Estado socialista vai haver uma ênfase aos direitos sociais e econômicos e uma limitação transitória aos direitos individuais e aos direitos políticos. Vou explicar isso, mas já estabelecendo uma diferenciação, ou marcando aí 3 grandes diferenças entre o Estado socialista e o Estado social, né, para a gente evitar essas confusões e para ajudar, obviamente, como eu sempre repito nos vídeos todos, se trata de simplificações, aqui uma revisão, né, da matéria, vocês vão estudar isso de forma mais aprofundada nos textos recomendados, nos livros, né, e em sala de aula. Mas aqui vamos trabalhar aqui 3 grandes diferenciações que a gente pode marcar, né, do constitucionalismo social para o constitucionalismo socialista, do Estado constitucional social para o Estado constitucional socialista. A primeira diferença, como ficou evidente por tudo que eu disse até agora, é econômica. A primeira grande diferença é uma diferença econômica. Ora, o Estado social, ele vai ter uma Constituição Econômica. O que a gente chama de Constituição Econômica? Um capítulo, uma seção, um título referente à ordem econômica e social, que marca a regulamentação do Estado da atividade econômica. Mas é uma atividade econômica híbrida, né, onde então nós temos uma economia de mercado regulamentada, onde o Estado regulamenta a economia e exerce atividade econômica ao lado do setor privado. Né? Isso é muito comum no Estado social e até hoje a gente vê isso pelo mundo afora. Agora até de forma surpreendente, né? O Estado norte-americano adquiriu a General Motors. Né? Seria inimaginável há poucos anos atrás. No Brasil nós temos, né, a figura das empresas públicas, das sociedades de economia mista, que são órgãos, né, do Estado, com personalidade jurídica própria, criados por lei para exercer atividade econômica. Por exemplo, o Banco do Brasil, Sociedade Anônima, né, é uma sociedade de economia mista, com capital majoritário do Estado. A CEMIG, em Minas Gerais, Centrais Elétricas de Minas Gerais, é uma sociedade de economia mista, com maioria do capital com direito a voto, pertencente ao Estado de Minas Gerais. E você vai ter vários outros exemplos. Então, esse Estado social é marcado muito isso. É um Estado
que regulamenta a economia e que exerce atividade econômica ao lado do setor privado e que vai criar, então, instituições que vão ser capazes de realizar essa tarefa, né? Já no Estado socialista, não há uma economia capitalista. Então, no Estado social, economia de mercado regulamentada, capitalismo social, que é justamente a tentativa de solucionar os erros do capitalismo liberal, né, e o egoísmo, a concentração radical gerado pelo capitalismo conservador. Então, o capitalismo social, proposto pelo Estado social, né, e que vai ter, nesse período, um economista que é uma referência para a gente entender um pouco esse novo papel do Estado, né, na economia capitalista, que é o John Maynard Keynes, que vai ser um dos grandes teóricos que vão trabalhar esse Estado, um Estado regulador e interventor, né, na economia, e que também exerce atividade econômica. Mas é uma economia capitalista, é um capitalismo social que substitui o Estado liberal, que não funcionou devido ao crescimento exagerado de um chamado capitalismo conservador representado pelas grandes empresas. Já no Estado socialista, né, não há essa economia capitalista. Quando eu digo que não há economia capitalista, significa o quê? Que não há, portanto, a propriedade privada dos meios de produção, que não existe a figura daquele proprietário que não precisa trabalhar, que é o dono das máquinas, do estabelecimento e que explora o trabalho do outro. No Estado socialista todo mundo trabalha. Não existe a figura da acumulação, que é típica do capitalismo, não há capitalismo sem acumulação. A ideia do capitalismo é acumular, né, ter lucro, acumular para poder investir. No momento que investe, gera riqueza, e aí gera mais emprego, mais consumidores, e aí depois aumenta meu lucro, acumulo de novo, reinvisto, gero mais riqueza, etc. Então a lógica do capitalismo funciona por essa lógica de acumulação que não existe no Estado socialista. Então no Estado socialista, em vez de acumulação e investimento, típico do capitalismo, e inclusive do capitalismo social, o que você tem no socialismo é produção de riqueza e repartição de riqueza. Produção e repartição de riqueza. Então não há essa figura do capital versus trabalho, né? E, em vez de propriedade privada dos meios de produção, você tem a propriedade estatal e ou a propriedade coletiva. Ou seja, ou os trabalhadores são donos da indústria, dos meios de produção, do campo, né, por meio do Estado, que é um Estado que pertence aos trabalhadores, ou os trabalhadores são donos dos meios de produção diretamente. Seria o sistema autogestionário, né, que foi muito desenvolvido na Iugoslávia, né, e vários livros foram escritos sobre a autogestão iugoslava e a Constituição da Iugoslávia, a Constituição Federal da Iugoslávia do pós-Segunda Guerra Mundial, né, que vai ser feita no período do Tito, é uma Constituição que marca isso, um federalismo, um Estado federal socialista com uma economia socialista autogestionária. Né? Existia a propriedade estatal, mas existia uma ênfase muito grande na propriedade coletiva. Os trabalhadores que trabalhavam na indústria eram donos da própria indústria. Os trabalhadores autogeriam, né, as fábricas, autogeriam sua própria cidade, etc. É muito interessante e é um tema que merece ser estudado, a autogestão. Então, a primeira diferença é a diferença econômica. Estado social, capitalismo social. Estado socialista, economia socialista, onde não há a figura da acumulação nem da propriedade privada dos meios fundamentais de produção. Segunda diferença. A segunda diferença diz respeito aos direitos fundamentais. No Estado social, como a gente já estudou, há a proteção dos direitos individuais relativos à vida, à liberdade, à propriedade, aos direitos sociais, saúde, educação, previdência, moradia, né, aos direitos econômicos, a regulamentação do Estado, salário mínimo, políticas econômicas de geração de emprego, etc., né, e os direitos políticos, o direito de votar e ser votado. E esses direitos, mais adiante, à medida que o Estado social vai se transformando, no decorrer do século XX, eles passam a ser considerados direitos indivisíveis. O que você teria, então, ali a concepção de que não há liberdade sem dignidade, não há dignidade sem liberdade. O Estado social representa, nessa medida, né, um modelo híbrido, porque ele sofreu a influência do campo socialista, e dali vêm os direitos do campo da dignidade, e sofre a influência do campo liberal, e dali vêm os direitos do campo da liberdade individual. E ele vai buscar a tarefa dele, né, do ponto de vista constitucional, jurídico e político, era buscar o equilíbrio entre liberdade e dignidade, né? Promover uma fusão entre liberdade e dignidade, né?
no mundo no século XX que estava dividido entre essas duas perspectivas. Mas se a gente pegar, por exemplo, a Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948, ela reflete ali claramente a nova hegemonia que surge pós-Segunda Guerra Mundial, a hegemonia norte-americana. Dos 30 artigos da Declaração, você tem mais de 20 artigos para os direitos individuais. Uma menção aos direitos políticos, uma breve menção aos direitos sociais e econômicos. Em 1966, quando são feitos os pactos dos direitos individuais e políticos, são chamados direitos civis e políticos, e o pacto dos direitos sociais e econômicos, ali claramente você tem esse embate entre socialismo e capitalismo. O pacto de direitos individuais e políticos, ele surge da influência da pressão norte-americana, a proteção do direito de propriedade privada, liberdade individual, etc. E do campo do socialismo, com a pressão da União Soviética, o Pacto de Direitos Sociais e Econômicos. E, a partir de 1976, na década de 70, é que vai surgir o reconhecimento, vai ser reconhecido pela Assembleia Geral das Nações Unidas que esses direitos individuais e políticos, que seriam de origem liberal, direitos de liberdade, e os direitos sociais e econômicos, de origem socialista, direitos de dignidade, eles são interdependentes, eles são indivisíveis. E isso se tornou um ponto pacífico no direito internacional público. Bom, então voltando aí, no Estado Social você tem esses 4 grupos de direitos e, inicialmente, há uma ênfase ao campo liberal, os direitos individuais e políticos, em detrimento dos direitos sociais e econômicos, mas, no segundo momento, há uma busca entre o equilíbrio e a fusão dos direitos individuais, sociais, políticos e econômicos. No campo socialista, esses direitos são tratados de forma distinta. Como? A ideia é de que, como a sociedade ainda é extremamente desigual, injusta, etc., é necessário, primeiro, igualar essa sociedade, promover a educação, a moradia, a saúde, a dignidade, para que depois se chegue a uma sociedade livre. Então, dessa forma, nós vamos encontrar claramente nos textos constitucionais socialistas uma ênfase muito grande aos direitos sociais, a saúde, que ela é universal e toda pública, a educação, que é universal e toda pública, a previdência social, as políticas de moradia, de pleno emprego, e você vai encontrar isso nos estados socialistas. E, portanto, uma ênfase aos direitos sociais e aos direitos econômicos na perspectiva socialista, e não os direitos econômicos na perspectiva capitalista ou do capitalismo social, mas na perspectiva de uma lógica de pleno emprego, sem acumulação e, portanto, sem livre iniciativa e livre concorrência. O que você tem é uma iniciativa coletiva, uma propriedade coletiva, ou estatal, em uma economia regulamentada e planificada pelo Estado. Extremamente racionalizada, o que se buscava com isso é que todo mundo tivesse emprego, todo mundo pudesse morar, comer, estudar, ter saúde, etc. E os direitos individuais e políticos eles seriam transitoriamente limitados. O que significa isso? O Estado socialista ele é um estado de transição. Ele visa a construção de um novo ser humano, de uma nova sociedade, fundada em novos valores, e uma vez que esse novo ser humano, essa nova sociedade esteja construída, um ser humano não egoísta, agora você poderia abrir mão do Estado, do poder, e chegaria à sociedade comunista, que é uma sociedade sem hierarquia, sem poder, sem dinheiro, sem patrão, sem chefe, sem exército, sem polícia, sem parlamento. Seria uma sociedade de homens e mulheres absolutamente livres, que seria a sociedade comunista. Mas para isso teria que passar pelo estágio do Estado socialista, que formaria essas novas pessoas, que construiria essa nova sociedade, e quando essa sociedade estivesse pronta, então seria abolido o Estado, o poder, a hierarquia, o dinheiro e etc. Então, logo, dentro dessa perspectiva, para se formar essas novas pessoas, para formar essas pessoas dentro de novos valores e uma nova ética, era necessário, então, direcionar todo o esforço de educação do Estado e limitar ou condicionar a ação da liberdade, das liberdades individuais, das liberdades políticas, à consecução desse objetivo. Então isso se chama limitação transitória, ou seja, primeiro você vai promover esse processo de construção para que depois, quando as pessoas estivessem formadas dentro desses novos valores, não seria mais necessário o Estado, a polícia, o exército, o controle, etc. E aí leva a terceira grande diferença, que é justamente a finalidade. A finalidade do Estado Social é ele mesmo. A finalidade do Estado Social é a efetividade da Constituição
e dos direitos individuais, sociais, políticos e econômicos ali garantidos. A finalidade do Estado socialista é o fim do Estado socialista. Ou seja, o Estado socialista pretende criar condições para que no futuro o Estado seja desnecessário, que o poder seja desnesssário, que se possa ter uma sociedade de pessoas, mulheres e homens, absolutamente livres. Então, você tem essas três dimensões. Óbvio, gente, mais uma vez, lembrando aqui o que eu estou fazendo são simplificações, rememorando as discussões de sala de aula, né? Mas isso aqui tem que ser aprofundado a leitura, que são apenas alguns tópicos para organizar o pensamento. Mas depois isso precisa ser melhor desenvolvido em leituras complementares. Até o próximo vídeo.